Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Eu saúdo a todos vocês com a Shalom do Eterno. Com a Shalom do Eterno. Amém. Cada um de vocês escolheram a melhor parte. Estão aqui hoje para ouvir aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu tenho certeza que vai ministrar o coração de vocês. Tudo aquilo que é falado, que é ministrado, que é ensinado aqui, ele não é com o intuito de ferir ninguém, mas sim com o intuito de acordar a igreja do Senhor. Este louvor que nós ouvimos, eu convido você a estar presente ao vivo, porque tem louvor e tem o pós-palavra, e você vai ser edificado também no pós-palavra. Fala sobre a igreja do Senhor, que ela avança, a igreja do Senhor, ela avança, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, e eu quero trazer esse espírito de bravura para este início de ministração, esse espírito de coragem, esse espírito de avançar, de conquistar territórios. Eu declaro sobre você, sobre a tua casa, Kadima Lahi Estaer, em nome de Jesus, nós avançamos em meio à tempestade. Nada vai nos parar, nada vai nos paralisar. Nós avançamos em meio a um mundo que quer nos paralisar, mas nós não paramos. Nós estamos aqui de pé, de pé. A igreja está de pé. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Gente, quem já ouviu ministrando sabe que eu pergunto, né? Eu vou perguntar hoje de novo. Vou perguntar. Ai, glória a Deus. Meus irmãos, todos vocês percebem as estações, né? Os ciclos, os ciclos que vivemos, as estações que nós estamos percebendo, né? Todos vocês já sabem sobre isso. E quem aqui já teve uma ideia, já teve uma percepção de viver coisas repetidas? Eu já tive isso. Meu Deus, eu estou vivendo isso de novo? O que será que está acontecendo? Todos nós sabemos que para todas as coisas há um tempo certo e predeterminado, para todo o propósito debaixo do céu, amém? O nosso amado, ele fala conosco de diversas formas. Ele fala através das personalidades proféticas. A gente já aprendeu aqui no Tropa, amém? Sobre as personalidades proféticas, né? Sobre aquele que sente, aquele que vê, aquele que sabe porque sabe, aquele que ouve, amém? Nós entendemos que ele fala conosco da forma como ele quiser. Ele fala através da sua palavra, através de pessoas, através de situações, e ele fala também através da natureza. Vocês sabiam disso? Claro que sim, né? Déjà vu, isso aí. Ou déjà vu, depende de como você aprendeu essa palavra. E eu pergunto para vocês hoje, qual é a estação que vocês preferem? Qual estação? A primavera, onde tem muitas flores e tudo relacionado à primavera? Ou vocês preferem o verão? Calor, sol, praia, a piscina? Ou o outono? As cores maravilhosas dessa estação, preparando para o novo? Ou, quem sabe, o inverno, mais frio, lareira, ar-condicionado? Eu, particularmente, prefiro o outono. Eu amo o outono. Eu amo aquelas cores do outono, as folhas caindo. Ai, Fabiana, é tão triste. As folhas caindo. Não, porque está vindo o novo do eterno, com mais força, com mais vigor. Está preparando aquela árvore para o inverno que é frio, é gélido, para que ela não venha morrer, porque ela vai ter que gastar aquilo de nutriente para se manter viva, e não para os frutos e as folhas. Eu acho tremendo o outono. Sei que vocês gostam do verão e da primavera, como foi dito aqui. E digo para vocês que foi Deus que gerou todas essas coisas. Ah, a gente já sabe disso, né? Nós sabemos disso. E sabemos disso porque está escrito também, né? Em Gênesis, podem abrir comigo lá, Gênesis capítulo 1. Primeiro livro das Escrituras, no capítulo 1 e no versículo 14. Obrigada, Eterno, por tua palavra.
que nos ensina, que nos consola, nos conforta e nos admoesta. Aleluia. E esse texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite e que sejam por sinais e para estações, para dias e anos. Olha aqui o Senhor nos ensinando. Ainda em Gênesis, só que no capítulo 8, avança um pouquinho. Capítulo 8. Ali em Gênesis, capítulo 8, no versículo 22. Obrigado, Eterno, por tua palavra. Tua palavra é rica. A tua palavra gera vida. Amém? E esse texto diz o seguinte: enquanto a terra permanecer, isso aqui é Deus falando, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Isso é uma palavra do Eterno sobre a tua vida. Não haverá escassez sobre você, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, o Senhor disse que haverá frio e calor, colheita, semeadura, verão, inverno, dia e noite não cessarão. E eu profetizo isso na nossa vida. Não chegará na nossa casa a escassez, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. As nossas vidas, meu irmão e minha irmã, passam por ciclos. Elas passam por ciclos, passam por estações. Tem vezes que nós passamos por vales, amém? Por trevas, dia e noite, vezes com luz e vezes com abundância. Isso quem determinou foi o Eterno sobre a nossa vida. E a cada etapa, ciclo e estação de nossas vidas, nós podemos crescer ou não. Como assim não podemos crescer? Isso eu falo de uma forma espiritual. Ou aquela plantinha que não é regada, o que, que acontece com ela? Ela mingua, né? De uma estação para outra, se não é regada, ela mingua. E as escrituras dizem que o evangelho é loucura. É verdade. Ela é loucura. O primeiro é o último, o maior é menor, mais é menos. Enfim, muitas vezes pensamos que estamos prosperando, mudando, mas essa ótica é em relação ao mundo, não ao Senhor. Cuidado, vigia, crente, vigia. Está escrito que o mundo que jaz no maligno. Não sou eu que estou dizendo isso. São as escrituras que dizem. Lá em 1 João, não precisa abrir, escuta ou anota para depois ler e testificar no teu coração. 1 João, capítulo 5, versículo 19 diz: e nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Por conta disso, a nossa atenção deve estar redobrada para perceber com clareza o que devemos e o que não devemos fazer. Amém, queridos? Deus quer que seus filhos vivam pela fé. Amém? Vocês creem nisso, né? Isso também não sou eu que estou falando. São as escrituras que fazem, que falam isso, que ensinam isso. Lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo é o 7. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Deus quer que estejamos com os nossos olhos fixos nele e não nas tendências e comportamentos que já foram determinados que pertencem ao mundo. Eu vou repetir. Deus quer que os nossos olhos estejam fixados nele e não na moda, e não nas tendências, e não nos comportamentos do mundo. Isso é ser religioso? Não é. Nós sabemos que nem tudo é religiosidade, amém, cristãos?
Amém, igreja? Nem tudo é religiosidade. Deus, ele chama a nossa atenção diariamente para não nos amoldarmos aos padrões do mundo. Antes nos conformar na forma de Jesus Cristo. Isso não sou eu que falo. A própria Escritura diz isso em Romanos. Não vos amoldeis do mundo, mas se conformai-vos com o molde de Jesus. Ele que é o nosso padrão, amém? Todo mundo concordando até aqui? Vai piorar, estou avisando, vai piorar. Mas é o amor do eterno sobre a nossa vida. A fé não serve apenas para a salvação, crer em Jesus. A fé não serve apenas para a realização de milagres. Ela serve para a obediência também. Sabiam disso? Que é preciso ter fé para obedecer? É verdade. Não obedecemos aquilo que não cremos. Sabiam disso? Que nós não obedecemos aquilo que nós não cremos, aquilo que nós não temos fé, aquilo que não faz sentido para nós. Então, eu profetizo nesse dia sobre cada casa aqui representada, a fé sendo aumentada de uma forma extravagante, em nome de Jesus. Aleluia. E Deus nos chama para vivermos pela fé. Porque sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Ou seja, por aquilo que ele diz e não por aquilo que se tenta justificar de uma forma humana. Nós temos que crer naquilo que Deus fala, naquilo que está escrito, e não conforme as justificativas de nós mesmos. Ah, eu faço isso por causa disso. Ei, não, não. É sim, sim, não, não. O que vem além disso provém do maligno. Amém? Isso é muito sério, nós temos que gravar isso na nossa mente. As escrituras dizem lá em Hebreus, capítulo 10, e o versículo é o 38. Você não precisa abrir, mas anota para ler depois. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Olha que forte isso. Quem aqui é justo? Todos nós somos justos, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Concordam comigo? Todos nós somos justos, e o justo vive pela fé. E aquele justo que tem o sangue de Jesus sobre ele recua, Deus não tem prazer nele. Está escrito isso. Desde sempre, sobre a minha ótica, há uma discussão acerca dessa estação. Essa estação que nós acabamos de vivenciar, existe uma grande discussão, pode, não pode, faz, não faz, celebra, não celebra, lá, 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 tudo lá, lá, lá que a gente já sabe, né? Todos 1000 vídeos e reels dizendo sim, você pode, não, você não pode. Desse ciclo aí. E eu não vou nem dizer o nome. Há, inclusive, reuniões de cristãos para essa celebração. E o que será que nós temos que pensar, igreja? Eu tenho uma filhada chamada Sofia e ela está nessa reunião e ela disse algo tão sábio, gente. Sofia tem 11 anos. Ela disse assim, ó, se todo mundo está fazendo, é porque não deve ser bom. Amém? Hashtag fica a dica. Em Mateus, capítulo 18, versículo 3 diz, anotem, não precisa ler, não, leia depois. E disse, na verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Reino é uma coisa, salvação é outra. Já aprendemos aqui no Tropa, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas antes
disso, nós devemos o quê? Perguntar ao Criador. Gente, nós devemos perguntar ao Criador e não seguir a manada. Amém? Concordam comigo? Não sigam a manada. Perguntem ao Criador o que agrada ao Criador, qual é a sua vontade, o que ele determina para cada um de nós. Aleluia. Lembrando, queridos, que no reino de Deus a salvação é individual. A gente já falou isso sobre renúncia, que tem coisas que Deus vai pedir para uns filhos e não vai pedir para outros. E tudo bem. E tudo bem, Deus vai falar de uma forma individual com cada filho. Por isso que é importante receber informação, como eu estou dando uma informação para vocês, e vocês, no secreto de vocês, perguntarem: pai, isso se aplica a mim? Isso se aplica a mim? Não fazer conforme a nossa vontade, antes perguntar para ele, porque o nosso coração é corrupto. É corrupto. E o que eu lhes digo é que nas Escrituras existe resposta para todas as perguntas. Amém? Eu digo a vocês que nas Escrituras existe resposta para todas as perguntas. Deus deixou escrito o que agrada a Ele, gente. Deus disse o que me agrada e quais são as celebrações que Ele quer. Amém? Qual é a conduta que Ele quer? Lembrando que precisa ter fé para obedecê-lo. Amém? Então eu pergunto para você: você tem mais fé no Senhor ou você tem mais fé no mundo? Qual está a tua fé? Apoiada no que está a tua fé? No Senhor ou no mundo? Lembrando que o mundo jaz no maligno. Certo? Queridos, essa foi uma introdução. Uma pequena introdução para lembrar que Deus criou as estações, criou os ciclos, para que o propósito dele se cumpra. Não os nossos desejos, os desejos do nosso coração, mas sim o propósito dele. Amém? O propósito de Deus. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Quando nós estamos inseridos na vontade do Senhor, não tem tempo ruim. A gente pode até ter uma tribulaçãozinha, mas nós estamos o quê? Bem. Nós estamos em paz. Amém? Em paz. Eu vou trazer um exemplo sobre isso. Veja só, Deus estabeleceu um plano para a salvação e libertação de uma nação, ok? E ele gera um homem e uma mulher que carregam parte dele, parte do próprio eterno nele, através dos dons e talentos que Deus quer colocar dentro desse homem e dessa mulher para alcançar essa nação. Então Deus faz o quê? Une esse homem e essa mulher em casamento. Uau! É isso que é o casamento. É para cumprir um propósito do Senhor. As escrituras dizem que aquilo que Deus uniu não separa o homem. E é verdade isso. Mas tem tantos divórcios, tantas separações. Mas eu pergunto para você, cristão, será que Deus uniu? Será que foi Deus que uniu? Eu confesso aqui que eu sou divorciada. E eu tenho certeza, conhecendo o Senhor, que o casamento que ele escolheu para minha vida foi com meu marido Rony. E não a concupiscência do meu coração que casei antes. Então, entramos num novo ciclo mensal em Deus. Aleluia! Quem é que glorifica o eterno aí, gente? Glória a Deus! Nós entramos no novo ciclo. Nós entramos no mês chamado Tevet, ou Teves. Depende de qual a informação que você busca, mas é um novo mês. E esse é um dos meses do inverno profético. Como assim, Fabiana, inverno profético se a gente está em pleno verão? Você já ouviu, né, cristão, que Israel é o nosso relógio profético? Amém? Quem ouviu aqui, levanta a mão. Então, nós temos que olhar para Israel. Israel está acontecendo o quê? Inverno. Então, para nós aqui no Ocidente, estamos no inverno profético.
Nossos olhos têm que estar lá, Israel, e não nas circunstâncias. Israel está em guerra, então nós também estamos em guerra. Concordam comigo? Amém? O inverno, irmãos, é um período onde o sol está mais afastado, mais longe da terra, e fica mais frio. As noites são mais longas, né? Fica friozinho. E no Oriente neva. Aqui não. Se bem que teve uma vez que nevou em Caxias do Sul, nós estávamos morando lá ainda. Foi lindo de ver, mas bastante frio. Lugares mais afastados do sol traz a neve, né? E eu convido a todos um dia a viverem essa experiência. Existem lugares, até aqui em Santa Catarina, que tem neve artificial. Vão lá aproveitar isso para entender o que significa o frio mesmo. Então, de uma forma profética, isso quer dizer para nós que existe densa escuridão. E o frio pode enganar. Escutem, o profético inverno pode enganar os cristãos. É isso que a gente tem que analisar. Um tempo em que a nossa atenção deve estar redobrada, a nossa vigilância deve estar ainda mais fortalecida, porque nós estamos vivendo um inverno profético, trevas. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nós encerramos a celebração da Hanukkah ontem. Olha que tremendo que Deus é. Gente, a Hanukkah não é uma festa obrigatória, mas ela existe. Amém? Se ela existe porque Deus permitiu. Amém? Glória a Deus. Então, são 8 dias de celebração. 8 dias que se acende a vela da Hanukkah. São, ao total, 9 lâmpadas, sendo a do meio Jesus, apontando para Jesus, a luz do mundo. Por quê? Preparando para o inverno. A luz do Senhor preparando para aquela situação de noite prolongada, para trevas. Uau! Que profético isso, hein? Se limpando, se dedicando, tirando toda a impureza. Aleluia! Isso é o Deus, isso é o Senhor. É Ele que faz. É Ele que faz essas coisas. Então, nós entramos nesse novo ciclo, meus irmãos, chamado Tevet, ou Tevet, ou Teves, que é o 10º mês do calendário do Senhor. Do Senhor. Não sou eu que falo isso, são as Escrituras. Lá em Êxodo, abram comigo, que é importante que vocês abram. Livro de Êxodo, capítulo 12, e o versículo é o 2. Papai, eu peço em nome de Jesus que a nossa mente seja dilatada, que a nossa mente, Senhor, seja igual à mente de Cristo, que nós venhamos entender atrás das letras, venhamos entender o que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. E o texto diz assim, ó: Este mês será para vós o começo dos meses. Quem está dizendo isso é Deus. Será o primeiro mês do ano para vós. Deus disse isso aqui para Moisés, quando ele estabeleceu a Páscoa, quando eles saíram, quando eles estavam prestes a sair do Egito. Amém? Então, baseado no calendário de Deus, porque nós pertencemos a Deus, nós entendemos que esse é o 10º mês, a partir dessa contagem. Fabiana, por que tem janeiro, fevereiro, março, blá, 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 blá? Porque esse é o calendário gregoriano. Nós já falamos isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O calendário gregoriano foi trazido por quem? Católicos, romanos, com as suas celebrações e as suas festividades. Quem é que discipulou o Brasil? Meu marido ainda disse esses dias, nós conversando. Quem discipulou o Brasil foram católicos romanos. Por isso que tem muita coisa aqui, ó, que precisa ser extraída da nossa mente. Arrancar a fortaleza, estabelecer a fortaleza do Senhor. Amém? Então, queridos, o que esse mês significa para nós? Nós que eu estou falando é filho de Deus, tá? Esse mês é uma anulação, anotem, anulação, retificação do olho mau e traiçoeiro.
É uma anulação do olho mau e traiçoeiro. O olho mau traz a destruição. Destruição de casamento, destruição de relacionamentos, destruição de ensino, enfim, tudo aquilo que o olho de vocês pode ver e aquilo que só o espírito de vocês consegue entender. É uma destruição. A destruição, queridos, é totalmente neutralizada pela bondade de Deus sobre o que ele inseriu neste mês que nós entramos. E esse mês do calendário gregoriano contém um olho mau. Sinto em dizer para vocês, mas é verdade. Contém um olho mau. Ele é uma homenagem ao reino da maldade chamado Cronos, Saturno, né? E também a Janus, que tem uma face voltada para frente e uma face voltada para trás, ou seja, paralisado. Cronos, a gente já aprendeu no Tropa, que é o destruidor de sonhos, planos, projetos, né? Ele comia seus filhos. Amém? E essa deidade Janus, ele, como eu disse, tem uma face para trás e uma face para frente. Uma face olhando para o futuro e a outra presa no passado. Não encerrando ciclos. Vivendo looping de ciclos. Looping, looping, toda a vida. Ciclo, ciclo repetitivo, ciclo repetitivo. Não sai do lugar. Mas aos olhos da Babilônia, está crescendo. Mas aos olhos do reino, não. Então, para destruir as intenções, comandos, influências desse olho mau, promovida por Cronos, desculpa, e Janus, Deus estabeleceu, desde antes da fundação do mundo, e aplicou no tempo determinado a influência do mês de Tevet. Olha que lindo, hein, gente? Deus, ele sempre faz o remédio. Escutem isso. Deus, ele sempre faz o remédio. Deus sempre estabelece a cura. Deus estabelece, irmãos. Por isso, os nossos olhos têm que estar voltados para Ele, entendendo o que Ele está comunicando ao nosso coração. E neste mês, Ele estabelece uma unção. E essa unção da tribo de Dan. Ai, Fabiana, mas é Jesus agora. Claro que é. Mas Ele estabelece um remédio para hoje, este ciclo, através da unção de Dan, para destruir totalmente as consequências deste olho mau. E essa tribo mostra crescimento em maturidade. Crescimento em maturidade. E eu profetizo sobre essa sala, sobre suas famílias, maturidade espiritual, se movendo pela fé, se movendo pelo que Deus diz, e não por aquilo que vocês sentem, e não por aquilo que vocês veem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dan tem força, possui capacidade para atacar com ferocidade, com potencial para se destacar em batalhas e na conquista de territórios. Exatamente isso. Esse é Dan. Essa unção seja sobre você, sobre a sua casa. Força, vitalidade, ferocidade. Não para, imparável. Vocês são imparáveis. Em nome de Jesus, eu proclamo que nós somos imparáveis, nós avançamos até no meio das tempestades. Em nome de Jesus. Todo aquele que está passando por uma situação terrível agora e não paralisou, isso é sobre você. Você tem força, vitalidade, vigor. Não se evade. Você é avivado constantemente na força do eterno. Você tem uma força vital dentro de você. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E Dan, meus irmãos, ficava por último. Sabia disso? Dan ficava por último para proteger os outros. Judá na frente, liderando. Dan por último, protejando, na retaguarda. Aleluia! Na retaguarda.
Não sou eu que estou falando, são as escrituras que dizem. Abram comigo lá em Números. Gente, eu convido vocês a ler com muita atenção o livro de Números. Ele tem uma estratégia de guerra tremenda e poderosa. O livro de Números é excepcional. Números, capítulo 10. Capítulo 10. E o versículo é o 25. Obrigado pelas escrituras, Senhor. Aleluia. E o texto diz assim: E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que era o último dos acampamentos, segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai, ou seja, último dos acampamentos. A herança de Dan, irmãos, é um lugar de riqueza, de defesa. E apesar de ser um número menor, teve um papel de grande importância na construção da nação de Israel. Possui força, vigor e coragem. E eu profetizo nesse dia sobre você e sobre a sua casa força, vigor e coragem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, amados irmãos, para esses meses que recém saímos de dezembro e janeiro, que estamos no começo, que aponta para Cronos e Janos, há uma unção própria, específica, para se combater esses planos malignos e diabólicos, que é a unção de Dan e o próprio mês de Tevet. Sim, temos Jesus. Eu falo que sim, temos Jesus, mas temos os remédios do Senhor. E eu proclamo essa unção sobre essa sala e sobre todos aqueles que escutarão essa mensagem. Aleluia, aleluia. Santo, poderoso é o teu nome, Senhor. O teu nome é maravilhoso, o teu nome é poderoso. E nesse dia que se chama hoje, e nessa estação, nesse ciclo que é inverno profético, eu declaro o sol da justiça sobre nós. E declaro a unção de Dan sobre cada um de nós, para a glória do eterno. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. E eu encerro essa palavra. Encerra essa palavra para selar agora isso no nosso coração, que não seja roubado por Satanás. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? A ceia do Senhor. Pegue seu pão, cristão. Pai, bondoso e rico em misericórdia, nada se compara ao Senhor. Nada se compara à tua graça. Nada se compara ao teu favor. Nada se compara que o Senhor estabeleceu sobre nós. Aleluia. Aleluia. E nesse espírito de vigor, de coragem, de ousadia, eu entrego o meu coração e o coração dos teus filhos para o Senhor agora, sabendo que nós somos filhos do Criador. E ainda que as circunstâncias não estejam favoráveis, este não é o fim. Este não é o fim. É apenas o começo de uma linda trajetória em ti, Senhor. Então eu consagro esse pão para a tua graça, teu favor, que nos faça bem, em nome de Jesus. Podemos comer todos. Glória a Deus. Aleluia. Pegue seu suco, queridos. Nesse mesmo espírito, sabendo quem somos, sabendo que o Senhor nos cerca de todos os lados, da tua bondade, do teu favor, da tua graça, nos tirando dos vales, nos tirando dos lugares que não são aplanados, nos colocando num lugar amplo, com visibilidade. Aleluia. Eu consagro esse suco que, ao beber, nos purifique inteiramente. Em nome de Jesus. Amém. Podemos beber todos. Glória a Deus.